Olá, crianças! Estamos aqui de volta para mais uma celebração infantil. Quanta alegria! Olha, semana passada foi difícil achar o vencedor, mas quem levou foi Heitor e Matheus. Parabéns, responderam certinho, correram no grupo porque o chat não funcionou, mas essa semana ele vai funcionar. Hoje ele está funcionando. Então você, fica atento na história, porque nós vamos estar lá ligadinhos para saber quem é o vencedor, para levar um brinde. E eu queria hoje também dar um alô para quem fez anos na semana passada, na quarta-feira, Tia Meire. Tia Meire fez anos quarta-feira. Tia Meire, você é muito querida para nós. Nós queremos deixar aqui um beijo bem grande de toda a nossa equipe da celebração infantil, dizer que te amamos, que você é uma joia preciosa de Deus nas nossas vidas. Beijão, Tia Meire. Estamos com saudade, viu? Crianças, trago o beijo de novo de todas as tias para vocês. E vamos começar a nossa celebração? Já começamos, né? Vamos continuar orando. E eu queria te convidar. Vamos fazer assim? 5 dedos nessa mão, 5 outros cá estão. Agora vamos juntá-los para fazer nossa oração. Vamos fechar nossos olhinhos, porque assim a gente não distrai com nada. E vamos orar? Pensa no Papai do Céu, pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais essa celebração, onde nós podemos adorar e bendizer o Teu nome, onde as nossas crianças poderão ouvir da Tua palavra, aprender da Tua palavra. Abençoe a cada criança que está celebrando ao Senhor junto conosco e também abençoe aquelas que ainda irão participar, que o Senhor possa falar aos coraçõezinhos delas. Muito obrigado a Deus pela vida das crianças da nossa igreja, pelas crianças que nos visitam. Abençoe ricamente a cada uma e as suas famílias. Use a tia Ju no louvor, na contação de história, a Bia, a Thaís, que o Senhor possa usá-las de forma poderosa. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, crianças, a nossa história hoje é bem bacana. Todas as histórias têm sido muito bacanas, vocês não têm achado? Eu fico louca vendo essas histórias. E hoje eu queria também, essa história não é uma história inventada, é uma história que também está aqui na Bíblia. E eu vou ler um versículo que vai falar um pouquinho da nossa história, de quem é o personagem da nossa história de hoje. E o versículo é o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que lhe prometeu dar. Vamos falar de novo? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que lhe prometeu dar. Está lá em Hebreus 11:8. Guarda esse versículo aonde? No seu coração. Mas você não vai guardar só esse versículo no seu coração. Você vai guardar tudo que aqui acontecer no seu coração, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então, agora com vocês, Tia Ju, Bia e Thaís, com um louvor super bacana, e eu te convido a chamar o papai, a mamãe, a vovó, o titio, quem estiver na sua casa, para arrastar o sofá e dançar e louvar o Senhor com muita alegria, porque eu vou ficar aqui no cantinho fazendo isso. Até daqui a pouco. Beijo, viu? Boa noite, crianças! Como vocês foram essa semana? Obedeceram? Muito bem! Então, nós estamos aqui hoje para adorar a Deus com o nosso corpo inteiro. Todos os domingos a gente aprende isso. Então, chama a mamãe, chama o papai, vê quem está na sua casa e fala: vem, gente, vem louvar o Senhor que vai começar o louvor agora. E nós estamos aqui hoje e nós vamos cantar uma música que tem a ver um pouquinho com a história de hoje. Hoje a gente vai contar uma história sobre um grande homem que fez diferença e ele transformou esse mundo em uma
grande nação. Depois eu conto para vocês. Só que nós vamos contar um pouquinho sobre a história do sobrinho dele. O nome do sobrinho dele é Ló. E ele tinha uma mulher. E Deus deu uma ordem para eles não olharem para trás, saírem de uma cidade. Em outro dia eu conto essa história, só rapidinho. E ela olhou e vocês vão ver o que aconteceu com ela. Olha essa musiquinha que legal. Quero ouvir! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Olha a estátua agora, hein? Quero ver você virando estátua aí, igual a mulher de Ló. Atenção! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal. Muito bem! Essa canção é bem bacana, hein? Então agora nós vamos contar uma história bem legal. Lembrando que todas as histórias que a gente conta são histórias bíblicas, histórias reais, histórias que estão lá na Bíblia. Não foi uma história inventada pela tia Juliana, não, nem nada da minha cabeça. Nós vamos contar uma história sobre um homem que foi escolhido por Deus, como eu e você. Você também é um escolhido por Deus para falar do amor de Deus para tanta gente. E eu também. E esse homem era um homem que, olha, foi um homem que era amigo de Deus, era muito próximo a Deus, ele amava muito a Deus. Esse homem, o nome dele era Abraão. Lá na Bíblia que a tia Soninha leu para vocês, está escrito o seguinte versículo: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que ele lhe prometeu lhe dar. Hebreus 11, 8. Ah, que história incrível! A gente tem aprendido muito a obedecer, a ter fé. E é exatamente isso que Abraão também fez. Abraão era um homem que morava em um determinado lugar. Morava perto dos seus parentes, dos seus familiares. Você mora perto dos seus parentes? Da vovó, do vovô, da prima?
Então, Abraão também morava perto dessas pessoas. E aí, quando Abraão estava lá na sua cidade, o nome da cidade de Abraão, gente, é bem diferente, ó, anota aí, Ur dos Caldeus. Essa era o nome da cidade de Abraão. Ele estava lá, tranquilão, feliz com a sua família. Ah, ele tinha uma esposa, sabe qual é o nome da esposa dele? Sara. Sara era o nome da esposa de Abraão. Eles viviam muito felizes naquela cidade. Mas um dia, Abraão estava lá cuidando dos seus animais, cuidando das suas coisas, e ele ouviu uma voz assim, ó. Abraão, Abraão. Oi? Exatamente. Imagina se você ouve essa voz. Eu ouço Juliana, Juliana. Ai, gente, dá até um medo, né? Não, mas ele não teve medo, porque ele reconheceu que aquela voz era a voz de Deus. Então, eu vou imitar para vocês novamente, ó. Deus fez assim, ó. Abraão, Abraão. E aí, Abraão falou, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer de mim? E aí, Deus ordenou a Abraão que ele precisava sair daquela cidade e ir para uma outra terra. Você pensa que Deus falou para ele qual era o nome? Não. Deus só ordenou que ele fosse para um outro lugar que ele ia conduzir. E Deus ouviu várias promessas. E Deus fez várias promessas. E Abraão ouviu atentamente. Uma dessas promessas era que ele ia ser pai de uma grande nação. Abraão não entendeu nada, porque Abraão nem tinha filhos. E Deus falou assim, Abraão, olha essas estrelas no céu. Você consegue contar? Ele olhou e falou, não, eu não consigo contar, Deus. Exatamente, os seus filhos serão como essas estrelas no céu. Pessoas que vão invadir essa nação, que vão propagar o meu nome, e você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, sem entender nada, continuou acreditando em Deus, porque ele tinha, relacionamento. Ele era amigo de Deus, ele era próximo de Deus. Você é amigo de Deus? Você está pertinho de Deus? Senão você precisa estar, porque às vezes Deus quer falar conosco e a gente não ouve Deus. Aí, Abraão tinha que fazer várias coisas. Uma dessas coisas era sair da sua terra e ir para uma terra prometida por Deus. Gente, quando ele voltou para casa, ele falou, Sara, você não sabe o que aconteceu. E ele começou a contar para a esposa dele tudo o que tinha acontecido. E Sara falou, tudo bem, Abraão, beleza. Ok, vamos, Deus está mandando, nós vamos. Mas Sara não entendeu nada a parte de uma grande nação, de muitos filhos, eles não tinham filhos nenhum. E além disso tudo, eu não te contei essa, mas pega aí o gancho, hein? Abraão já era mais idoso. Abraão não tinha filhos nenhum e Sara também não. E eles já eram assim, com uma idade aí, já avançada. Então ela pensou assim, impossível, como que eu vou engravidar? Imagina assim, a sua avó grávida, já imaginou? Difícil de imaginar, né? Geralmente a pessoa mais jovem fica grávida. E aí eles obedeceram a Deus e começaram a caminhar até essa terra. Mas Abraão levou o seu sobrinho. Sabe quem era o sobrinho de Abraão? Falei lá na música. Ló. Ló e a sua família também foram com Abraão. E aí, dentro desse tempo, Deus deu de presente para eles o filho da promessa. Exatamente. Sara engravidou, gente. Olha que bacana. Imagina uma vovozinha grávida. Deve ser muito bonitinho, né? Então, Sara engravidou e teve Isaac. E o nome de Isaac é filho da promessa de Deus. Ah, Isaac era tão querido, tão amado pelos seus pais, porque nele existia uma marca de uma promessa. Deus tinha prometido que daria a esse filho a Abraão. Abraão continuou caminhando e ele chegou à terra que Deus prometeu a ele. Sabe qual era o nome dessa terra? Canaã. Muito bem, Canaã era a terra que Deus prometeu a Abraão. Ele chegou lá e lá ele começou a criar os animais, só que lá não chovia. E aí
o que aconteceu? Tchan, 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 tchan. Deus falou para Abraão: agora você vai sair dessa terra que eu escolhi e vai para uma outra até que nessa terra chova. E Abraão obedeceu, foi para outra terra e ficou ali por um tempo e até quando começou a chover em Canaã. E Abraão voltou. Quando Abraão voltou, começou a crescer muito o número de animais. E aí ele chegou para Ló, que era o seu sobrinho, e falou assim: Ló, agora você vai para um outro lugar para criar os seus animais, porque aqui, ó, tem muita coisa, mas você vai escolher para onde você vai. E Ló escolheu ir para uma outra terra. Essa história também é muito bacana, mas é uma outra história que em outro dia eu vou contar para vocês. Só para lembrar que como Abraão estava próximo de Deus, ele era amigo de Deus, ele obedeceu. Ele saiu da terra que ele morava, que era Ur dos Caldeus, e foi caminhando até Canaã. Ganhou Isaac de presente, o seu filho. Tem uma história bem bacana aí também com Isaac, gente. Outro dia eu conto para vocês. Mas o importante quando a gente anda pertinho de Deus é obedecer, é ouvir a voz de Deus. É mesmo sem saber para onde Deus está direcionando, você continuar caminhando. Vou contar uma experiência bem bacana. Vocês sabiam que eu não sou de Cachoeiro? Quem não sabia vai saber agora. Exatamente, até pelo meu sotaque você descobre que eu não sou de Cachoeiro. Que eu falo é mesmo, é isso aí. Então, eu falo desse jeito porque eu vim de uma outra terra. E quando Deus falou que eu tinha que vir para Cachoeiro, junto com o pastor Hugo e com a Bia, a gente lembrou muito da história de Abraão, porque a gente não conhecia ninguém, nem nada dessa cidade, mas nós tínhamos certeza que Deus estava levando a gente para a terra que Ele queria. Olha que história legal! Aconteceu com Abraão lá no Velho Testamento, mas também aconteceu conosco ano passado. Então Deus falou conosco e nós obedecemos. Então, como é importante a gente obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. A gente, quando está pertinho de Deus, mesmo sem entender, a gente obedece. Sabe por quê? Tudo que Deus faz pra gente é sempre muito bom. Ah, Juliana, às vezes eu não entendo, tia Ju. O que acontece? Por que Deus fez aquilo ou isso? Ah, não pensa assim. Deus tem sempre o melhor para a sua vida, para a vida da sua família. E quando Ele conduzir, obedeça, vá, faça, porque você vai ser muito vencedor, porque Deus sempre é bom, Ele é bom o tempo todo e Ele cuida de nós. Abraão foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedeceu e ele continuou prosseguindo seu caminho, acreditando nas promessas de Deus, na promessa da terra que Deus gostaria de dar a ele, porque ele seria um pai de uma grande nação. Sabe por quê? Tem os filhos, né? Teve o filho, Isaac, teve os netos, os bisnetos, os tataranetos, e aí a descendência de Abraão, sabe onde chegou, gente? Em Jesus. Isso mesmo. Jesus vem a ser da descendência de Abraão. Olha que bênção isso! Alguém que veio para nos salvar. Ah, gente, então a gente precisa realmente acreditar em Deus. Deus não olha só o hoje, Ele olha o nosso futuro. Ele está olhando o que vai acontecer. Então, agora vai surgir para vocês duas perguntinhas dessa história. Quero ver quem estava, ligadinho e vai responder, que hoje tem chat, hein? Eu já vi aí. Então responde aí no chat as duas perguntinhas dessa história maravilhosa sobre Abraão. A primeira pergunta é: qual foi a ordem de Deus a Abraão? Qual foi a ordem de Deus a Abraão? Quem será que vai responder primeiro? Quem estava ligadinho na história. E a segunda perguntinha. Ah, essa é mais fácil, hein? Qual era o nome da esposa de Abraão? Aquela que engravidou, já era mais velhinha? Essa mesmo. Quem era a esposa de Abraão?
Quero ver quem vai responder, vai guardar essa historinha no coração e semana que vem a gente tem uma outra historinha bem legal para vocês. Agora vamos cantar a nossa música desse mês? Eu li na Bíblia. Quero ouvir você cantar bem bonito, hein? Eu li na Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube, derrube, derrube forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Ah, que linda foi essa noite, essa celebração maravilhosa. Gente, que bom que você estava aí ouvindo a historinha de um homem que era amigo de Deus. Abraão, olha, andava pertinho de Deus, né? Que bom que você estava aí, que bom que você ouviu, que bom que você anotou tudo. Que bom que você acertou no chat, gente, mas foi muita gente respondendo. Olha, a tia Meire e as outras tias devem ter ficado, ó, pensando quem foi que ganhou. Olha, como é bom ter você nessa celebração. Mas quando a gente está andando perto de Deus, a gente não pode deixar
essa história ser só sua. Já pensou se Abraão não contasse isso para ninguém? A gente não ia saber. Então aproveita e pede para a mamãe marcar aí você cantando, dançando, ouvindo a história no @PBCoficial. Porque nós vamos repostar lá no Instagram da igreja. E hashtag celebração infantil. Gente, é muito legal ver vocês dançando e cantando. Domingo passado, eu vi uma porção de crianças dançando e cantando muito bem. Então, eu quero ver você louvando a Deus com o corpo todo. Vou ficar aqui, esperando o seu vídeo, hein? Olha, que Deus abençoe a sua semana. Agora eu vou chamar a tia Soninha, porque ela vai orar pra gente terminar essa celebração. Um beijo! E aí, galerinha, que história mais linda, né? Quantas promessas que Deus, as promessas que Deus fez a Abraão, Ele faz promessas para nós hoje também. Tão bom saber disso, né? E todas as promessas de Deus Ele cumpre, Ele nunca deixa de cumprir. E aí eu quero saber se você de fato ficou ligadinho na história da tia Ju, porque lá no chat tá a tia Meire e tia Alexandra anotando tudo, e quem responder primeiro as perguntinhas vai levar, para casa, combinado? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, é tão bom, né? Dá até pena de estar acabando, mas nós estamos chegando no final. Mas se Deus quiser, na próxima semana tem mais. E eu queria te fazer um desafio. Eu queria pedir a você, meu amiguinho, que convidasse seu primo, seus priminhos, seus coleguinhas, para participarem conosco da celebração infantil. Olha quanta coisa boa a gente aprende da Bíblia, da palavra de Deus, histórias que são verdadeiras. Não é uma história que tia Ju inventou, mas uma história que está aqui, que é a palavra de Deus e que nos ensina tanto. Então compartilha aí, joga para todo mundo. Quem não viu, vai poder ver, combinado? Então vamos orar? 5 dedos nessa mão, 5 outros cá estão. Agora vamos juntá-los para fazer nossa oração. Senhor, muito obrigada por esta noite, onde nós pudemos celebrar ao Seu nome, glorificar, louvar, ouvir a Tua palavra. O nosso coração se encheu de alegria, ó Deus, por sentir a Tua presença aqui no nosso meio. E o nosso desejo, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada criança e que essa mensagem possa estar gravada nos coraçõezinhos deles e possa fazer diferença, Pai, na vida de cada um. Abençoe tia Ju, Thaís, Bia, o Wagner, a família do Wagner, o tio Cornélio. Muito obrigada, Deus, por essas pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.